quais são as principais técnicas de arquivamento e se a senhora pode listar assim, alguns tipos de técnicas de arquivamento, como arquivar, entendeu? Como, tipo assim, as técnicas que vocês usam para fazer o arquivamento de documentos, no caso, de processos. Geralmente, ela tá meio que ligada ao que a gente estava falando Sim. anteriormente. Porque quando os documentos vão para o arquivo, pelo menos aqui, eles já vão organizados de acordo com cada setor, né, com a necessidade do setor. Então, o setor organiza a documentação, a gente tem mais... porque assim, a gente tem mais, não é dificuldade, mas complexidade de informação no setor pessoal, porque são documentos mais diversificados. Mas como eles sempre organizam de modo que por assunto ou por colaborador, então é basicamente isso, assunto ou colaborador. No setor financeiro, caixa, fluxo de caixa, pagamento, patrimônio, é sempre por assunto. Sim. Que eles arquivam assunto e ano. É porque assim, eu fiz basicamente tem quase duas perguntas parecidas assim, que são quais são os métodos de conservação do documento. Essa conservação seria da mesma forma que a senhora falou aí do desenvolvimento de processo de arquivamento. Porque assim eu queria saber assim o método no qual se conserva o documento, entendeu? E provavelmente essa última pergunta aí que eu te fiz, talvez você já tenha me explicado, entendeu? Nessa parte da conservação. Porque aqui tem método de conservação de documentos. Uma pergunta assim, basicamente. Também. Para as instruções, na verdade, para que a gente dá para quem não está habituado a tratar diretamente com arquivo, são coisas simples, na verdade, que a gente acaba não fazendo no dia a dia. Que ajuda a conservar também, que é o caso desses grampinhos maravilhosos que a gente insiste em usar, mas que com o passar dos anos ele vai enferrujando e acaba fazendo, né, corroendo, fura a documentação, aqueles elásticos que a gente bota que tende a derreter. Às vezes a gente molha o documento aí, mofo, essas coisas todas, e a gente também tem que cuidar da questão da umidade dos documentos. Porque é muito amplo, mas assim, basicamente para esse ambiente aqui, o cuidado é não utilizar borrachinhas, não utilizar clips, não utilizar grampos, tentar não colocar em saco plástico, porque a documentação ela retém umidade e isso contribui para que ela se deteriore, né? Cuidar da climatização, porque a umidade no ambiente também faz essas coisas, mas aí já é uma coisa mais para a arquivologia mesmo. Sim. E evitar isso aqui, ó, por exemplo, cafezinho que a gente gosta, que às vezes acidentalmente acaba danificando o documento ou molhando. Já trabalhei com a empresa parceira em determinada vez que a gente contratou ela para, não aqui, mas a gente contratou ela para arquivar a nossa documentação, e aí aconteceu um acidente. Eu não me lembro nem se foi a chuva, não sei. Inundou a empresa, o galpão inundou os documentos contábeis que a gente estava precisando para a auditoria, todos molhadinhos, encharcados, pingando. E aí, e a gente teve que pagar por isso. Também. Que custa, né? Tudo que envolve dinheiro, vida das pessoas, né? Vida da instituição, a gente sempre tem que ter muito cuidado. Critério maior, né? Uhum. Como é feito o controle dos documentos para descarte? Através do instrumento que eu falei, tabela de temporalidade, que ela serve de parâmetro para poder determinar a permanência, né, o tempo que o documento vai ficar no arquivo. Aí quando essa temporalidade ela chega, né, agora mesmo a gente teve os documentos que têm 7 anos, por exemplo, arquivados, aí eu faço uma relação, né, encaminho para o setor proveniente, o gestor autoriza a descartar e eu lá, geralmente a gente
em outras empresas a gente tende a contratar alguém para incinerar, queimar. Mas como não é o caso aqui, a gente tem uma fragmentadora que a gente usa para poder fazer esse descarte. Rastreabilidade. Se alguém procurar qual o tempo que os documentos ficam disponíveis? Em quanto tempo? Geralmente demora 3 a 4 dias, porque tudo depende muito de como eles mandam a informação para a gente, porque a gente tem o controle da documentação, né? Como ela vem, como eles descrevem, para que eles mesmos tenham a facilidade de procurar depois, a gente não interfere. Então, ontem, por exemplo, teve uma situação que a pessoa me pediu um documento X, mas estava escrito como Y da cá. Então, como eu não tenho, não é autorização, não tenho recomendação para estar olhando, abrindo a caixa para olhar a documentação de setor nenhum, então a pessoa teve que vir buscar, teve que ir lá resgatar para poder ela saber qual foi o documento que estava lá. Mas quando é fácil para mim, quando está descrito, né, como ela solicita, geralmente até na mesma hora se eu estiver lá. O problema é só trazer para cá, para casa do comércio. E para fecharmos esse encontro, gostaríamos de agradecer sua presença aqui. E qual é o conselho que a senhora daria para as pessoas que têm interesse de atuar na área administrativa? Estudem. Estudem bastante, gostem bastante de ler, porque é o que a gente faz muito, né? Não percam tempo, porque tempo literalmente hoje capitalista é dinheiro. E é basicamente isso, se dediquem também, né? Se atualizem, não parem de estudar. Na faculdade se formou, continue estudando. Sempre, né? Atualizando. Bom, E é isso. E agradeço também pelo convite. Espero que eu tenha respondido a contento, não sei, tirado das dúvidas. Assim, bastante. Eu gostaria de agradecer, né, pela nossa convidada Mônica Barreto, né, e que aceitou o nosso convite e tirou todas as nossas dúvidas no nosso podcast sexto, né? É porque a gente agora vai estar com uma nova convidada, né, que é Daiane Carvalho do departamento. E sobre Mônica, eu só tenho aqui a agradecer, esclareceu muito bem as nossas dúvidas com relação às perguntas que foram abordadas. E bem claras, né? Eu entendi muito bem, foi bem dinâmica mesmo. Eu estava super preocupado, na verdade. Que bom. Não, mas ficou legal, foi ótimo. Fluindo bem. Gostei. Obrigada, viu? Obrigada. Elas na gestão.